nome do Senhor. Um louvor tremendo. Vamos agora ministrar uma palavra ao coração dessa igreja maravilhosa. O B1, nós amamos vocês. Deus muito mais ainda, né? Eu, como pastor dessa igreja, queria dizer que descansa no Senhor, descansa no Senhor. Ele é por nós, Ele sempre será por nós. Tenho falado isso esses dias, tudo que está acontecendo está sob o controle de Deus. Ele não perdeu, não perde, nunca perderá o controle de nada. E hoje, em especial, eu queria ministrar essa mensagem no coração da igreja e de você que provavelmente esteja do outro lado aí do oceano, em algum país conectado com a B1 Brasil. Seja abençoado por essa mensagem. Essa palavra é simples, mas é profunda, porque nosso Deus é simples e profundo. Ele faz algo profundo em nós. Eu queria orar nesse momento e já preparar os nossos corações assim para essa linda mensagem. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós estamos aqui juntos, Senhor, com o Teu povo, para exaltar o Teu nome, para ouvir mais de Ti, para declarar, Senhor, a Tua palavra, dizer que o Senhor é por nós, nunca contra nós. Obrigado, meu Deus, no nome de Jesus. Use essa mensagem, Senhor, para levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão em dúvidas, Senhor, para salvar o perdido, para curar, Senhor, o enfermo, em nome de Jesus, para libertar toda mente, Senhor, que esteja aí, Senhor, presa a esse sistema caído. Senhor, traga-nos nesse momento, Senhor, nosso coração, nossos pensamentos agora cativos a Ti, a mensagem que vai ser ministrada, não apenas por mim, mas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, eu estou excited. Não tem como. Quando a gente ministra a palavra do Senhor, a gente tem uma expectativa. Quando eu estou estudando, a minha esposa em casa, ela fica vendo, eu vou comentar com ela, parece que eu já estou pregando, ela fica rindo de mim. Calma, calma, mas é porque eu não aguento, é muita bênção, é muito poder na palavra de Deus. Eu quero te convidar a mergulhar na palavra de Deus, porque ela é aquilo que Deus tem preparado desde a ascensão lá de Cristo para a sua igreja, preparando todo o ajuntamento das Sagradas Escrituras para que a gente pudesse aprender mais e mais dessa revelação divina de Deus e aprender cada vez mais do que Ele tem preparado para nós. Em nome de Jesus, eu quero convidar então você a mergulhar comigo nessa mensagem que eu dei o nome de satisfação plena. Satisfação plena, né? Algo que parece que todos buscam, né? Parece que a busca pelo prazer, isso ficou muito marcado lá no apogeu do Império Grego, naquele sistema hedonista, em busca pelo prazer, onde o homem era o centro de todas as coisas. Parece que tem se propagado de geração em geração, né? Nós vamos falar alguma coisa que Deus me revela aqui, num salmo muito conhecido de vocês, muito conhecido de muitos, que está no capítulo 37 de Salmos, no versículo 4, a versão que eu estou usando é a Nova Versão Internacional. É que eu padronizei aqui para que a gente pudesse facilitar um pouco mais da absorção de algumas palavras que muitos não entendem, mas eu creio que o Espírito Santo vai revelar para você. Vamos ler um pouquinho aqui? Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Em outras versões diz, agrada-te também no Senhor. E eu quero frisar nisso aqui, deleita-se, agradar-se no Senhor. E eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar nesse início. Deleitar, está no dicionário isso, significa causar prazer, gerar prazer. Nesse contexto, o salmista Davi convida todos a terem prazer em Deus.
E eu começo a descrever algumas coisas. Deleitar-se no Senhor é sentir prazer nele e, consequentemente, na sua palavra. Se alegrar e sentir contentamento em Deus. Então a gente pode chegar a essa conclusão: deleitar-se no Senhor é derramar o coração, nosso coração, em um relacionamento que gere uma profunda satisfação em Deus ou com Deus. Portanto, aquele que tem prazer na palavra de Deus demonstra verdadeiramente que sua satisfação e contentamento só pode vir dele. Ainda que eu e você tenhamos acessos a tantas coisas nessa vida, uma das coisas que eu acompanho há muitos anos, como pastor, se é uma coisa que mais as pessoas buscam, né? Eu sei que coisas são coisas, mas é a questão do relacionamento pessoal, amoroso. E isso é muito complicado, né? Você vê os ups and downs da sociedade por causa do problema do relacionamento. E Deus nos convida a ter prazer nele, ou seja, no relacionamento com ele. A partir desse prazer, ele vai atender às nossas necessidades, aquilo que o nosso coração anseia. Poxa, legal, então é simples, né? Eu vou me agradar de Deus e ele vai fazer tudo que eu quero? Eu diria que não. Eu vou explicar isso um pouquinho. Eu sei, quando eu rio assim, eu fico imaginando, né? Caramba, se eu então me agrado de Deus, eu posso pedir qualquer coisa a Ele, que Ele vai fazer. É isso que eu quero explicar um pouquinho. A visão que Deus me dá desses simples versículos, eu vou dividir em duas partes, tá legal? A primeira parte, então, como a gente está falando, é deleitar-se no Senhor. A gente precisa entender que deleitar-se em Deus, na maioria ou quase sempre, é o oposto de deleitar-se em nós mesmos. É a gente abrir mão de nós para se relacionar com um Deus que você não vê. Ele é invisível, mas Ele é real. Mas Ele se manifestou em carne por meio de Cristo. E Ele tem se revelado, Ele se revelou pelas coisas criadas e tem se revelado ao longo, desde a criação, pela sua providência. Ele continua mantendo tudo que Ele criou. Interessante. Então, Ele nos convida a deleitar-se nele, a se relacionar com Ele. E a palavra de Deus é tudo o que Ele tem preparado para que nós pudéssemos adentrar nesse conhecimento de Deus, que é personificado em Cristo Jesus e também na sua palavra. Vamos continuar lendo um pouquinho? Cristo Jesus, Ele é o maior exemplo que a gente pode encontrar na história e nas Escrituras dessa satisfação plena. Olha que diz João, capítulo 8, do versículo 28 ao 29. Ele está conversando com seus discípulos sobre a morte dele. Ele está falando sobre o trabalho dele na cruz, a redenção do homem. Olha o que ele escreve. Quando vocês, versículo 28, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. E eu escrevo aqui, portanto, o prazer do Filho sempre foi, sempre será agradar ao seu Pai. Se nós, eu e você, a Igreja de Cristo, tá?
os que foram lavados, enxaguados e remidos pelo sangue de Cristo na cruz. Nós estamos sendo formados à imagem de Cristo. Olha, preste atenção nisso. Sempre será comum para nós buscar fazer aquilo que agrada a Deus, ou seja, buscar fazer o que Ele quer. Assim como Jesus, e nós somos filhos de Deus por adoção, através de Cristo, significa que nós já temos em nós essa vida. O Espírito Santo habita no cristão, habita no crente em Cristo Jesus. E Ele que nos conduz, Ele vai nos formando gradativamente à imagem de Cristo, por meio da sua palavra. E eu posso usar o exemplo de Jesus como aquele que verdadeiramente agradou a Deus em tudo. Interessante, né? Como deleitar-se no Senhor é algo tão mais profundo do que apenas uma frase. Claro, Deus coloca aquilo, nos leva a pensar. Por isso que eu escrevi alguma coisa aqui. Interessante, olha. O prazer de Deus foi tão grande, porque quando Jesus estava sendo batizado, e vem aquela metáfora da pomba, simbolizando a descida do Espírito Santo ali no Filho, naquele momento, não tem jeito, né? Ele mostra verdadeiramente que ele se agradava. Isso veio na minha mente aqui. Interessante, né? No mesmo capítulo, eu não vou ler lá, mas só dizer para você que Jesus, nesse capítulo 8, ele chega para os discípulos e fala assim, ó, firmes na palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Ele estava pregando naquele momento para os seus discípulos e os judeus que estavam sendo convertidos, ou seja, se convertendo já a Cristo, né? Entendendo que aquele era o Messias prometido, o Salvador. Ele já estava ensinando para eles: se vocês ficarem firmes na palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Então você lembra que para a gente causar prazer em Deus, é necessário que a gente esteja firmados na palavra de Deus, porque somente firmados nessa palavra é que nós vamos entender e conhecer a vontade de Deus. E, como você viu, conhecendo a vontade de Deus, você vai buscar fazê-la. E é isso que é deleitar-se no Senhor. Deleitar-se no Senhor é fazer a vontade de Deus em detrimento à minha própria. Ou seja, ao invés de eu fazer a minha vontade, eu agora entendo que a vontade de Deus, ela é soberana, ela é primordial, ela é essencial, ela agora faz parte da minha vida, porque agora eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo, amém? Então Cristo Jesus é o exemplo maior, né, dessa satisfação plena, só que causada ao Pai, ao próprio Deus. Tremendo. Eu quero então partir para a segunda etapa desse versículo, que é assim: e Ele atenderá os desejos do seu coração. A parte 2 desse versículo, então, é o que a gente sempre frisa muito mais. Agrada o Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Esta é uma promessa para todo aquele que tem o seu prazer em Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz em João, e eu gosto muito dessa mensagem, né? Gosto desse versículo. João capítulo 15, versículo 7, diz assim, olha Jesus: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Tremendo, né? Eu vou ler de novo. Se vocês permanecerem em mim,
e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir qualquer coisa, que essa coisa vai ser atendida. Olha aí, olha. Está aí a mensagem, está aí o desfecho. O que eu escrevi aqui? Eu aprendo com este recado de Jesus que nós precisamos ler, meditar, estar cheios do entendimento da sua palavra, para que os nossos pensamentos estejam em quê? Em conformidade com a vontade dele, e não por um pensamento natural apenas, e nem pela pressão que este mundo caído tenta exercer sobre nós. Igreja, amigo aí do outro lado, amiga do outro lado, não deixemos que as coisas deste mundo tirem o nosso foco de Deus. Porque essas coisas, com certeza, elas querem tomar o lugar de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que a gente não precise de coisas. Que isso, eu preciso, todos nós precisamos. Eu não estou falando isso. Estou falando da primazia. O que vem em primeiro lugar. Feita, ela é agradável. Ou seja, aquilo que nós pedimos ou pensamos, ele está em outro patamar, em outro nível. Igreja, então, pensa nisso, tudo que você e eu, que nós quisermos. Vamos olhar na Bíblia, vamos olhar, vamos estudar. Por isso que é necessário que eu e você estudemos a palavra, que nós venhamos a ler cada vez mais, que a gente tenha o nosso tempo com Deus, estudando a palavra, porque só assim Cristo vai sendo formado no seu entendimento. E aí você vai parar de ter ups and downs na sua vida, você vai ter, sabe, uma estabilidade. Uma vez eu ouvi isso de um pastor, olha, você vai começar a caminhar sempre nessa direção, até o céu, até aquele dia onde a gente não vai precisar mais disso. Glória a Deus. Amém. Eu gosto muito dessa palavra. E eu chego já à conclusão dessa mensagem. Eu escrevi algumas coisas aqui. Agradar a Deus vai muito além de se desejar coisas ou alcançar metas, mas sim realizar aquilo que Deus quer. Por exemplo, a vontade de Deus está relacionada ao nosso amor ao próximo, a Ele e ao próximo como a nós mesmos. Jesus resumiu todo o ensino da lei dessa maneira. Ele resumiu tudo dessa forma. Os mandamentos, ele chega e fala, ó, mais importante é que você ame a Deus e ame o teu próximo como a você mesmo. Gente, quando você entende a profundidade disso, você começa a pensar naquilo que você realmente deseja para a tua vida. É algo tremendo. Quanto mais de Cristo eu tenho, menos das coisas terrenas eu desejo, ou menos coisas terrenas eu desejo. Glória a Deus. Glória ao nome do nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus. Porque é por meio dessa palavra, é por meio dessa palavra que você e eu vamos agradando a Deus a cada dia. Isso é um processo na nossa vida. A gente vai entendendo cada vez mais a vontade de Deus e a gente vai se amoldando, se adequando a ela. Amém? A satisfação plena está no Senhor que fez o céu e a terra, inclusive eu e você. Somente estando fundamentado nele, a gente poderá compreender o que Ele tem preparado para nós por meio de Cristo Jesus. Se nós não estivermos firmes, realmente fundamentados, a gente não vai compreender. Para isso que Ele nos deu o Espírito Santo que habita em nós, nos ilumina a mente, vai nos revelando Cristo por meio da sua palavra, que é Cristo também.
Ou seja, Deus, Ele quer que eu e você tenhamos prazer nele. Deus quer que o nosso prazer seja o prazer dele. Deus quer que a gente esteja compatível com os desejos do coração dele. Nesse tempo aqui, nós temos que falar de Cristo, viver Cristo, respirar Cristo, respirar, expirar, respirar. Inspirar e expirar Jesus. Por meio das nossas atitudes, a gente vai a cada dia agradando mais o Senhor. E cada vez menos a este mundo, a este sistema. Estamos terminando. Legal, né? Eu escrevi aqui, a verdadeira fonte de satisfação está em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus. Não há outra fonte de plena satisfação. Eu sinto muito, não há outro como Deus. O dia que você começa a entender isso, você começa a ver o teu prazer, você começa a ver realmente que tem algo que é superior, que vai muito mais além dessa esfera natural. Aleluia! Glória a Deus! Olha, esse prazer de Deus é tão tremendo, que leva a gente realmente a mudar de vida, a mudar de perspectiva. Aleluia! A verdadeira fonte de inspiração, a fonte de satisfação, a fonte de prazer, a fonte de amor, a fonte de graça, qualquer coisa relacionada à plena satisfação, está somente em Cristo Jesus. Olha, é tão sério Jesus, porque quando ele é levado ao batismo, né, João Batista vai batizar, você vê mais uma vez que aquela pomba, né, que aparece trazendo a metáfora do Espírito Santo sobre ele, mais uma vez falando, chega a sair uma voz do céu, do alto, dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Em outras versões, em quem me comprazo. Olha, em outras versões, em quem me regozijo. Olha, o próprio Pai falando do Filho. Ele é a manifestação desse Deus invisível. Ele é a visão desse Deus invisível. Cristo Jesus. A plena satisfação que eu e você podemos ter. Que você possa crescer nisso, que você possa adentrar isso, que você possa entender cada vez mais. Viu? Um versículo simples, né? Agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Como é que tem tanta coisa por trás ali, né? Que Deus vai nos ensinando. Baseado nisso, então, eu quero dizer que Ele nos satisfaz os desejos quando esses desejos são gerados no prazer de Deus. Ou seja, Ele nos satisfaz quando a gente se satisfaz nele. Esse é o segredo. Eu escrevi aqui. Então nós temos um segredo nesse versículo. Ajustar a nossa vontade com a vontade de Deus. Só tem um meio. A gente precisa então ajustar as nossas vontades à vontade de Deus. Simples assim, né? Simples. É muito simples. Ô, pastor, isso não é simples não, pastor. Fala sério. Olha, à medida que você entender que quem vive em você hoje é Cristo, como Paulo explica, eu vou lembrar esse versículo em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele fala assim, ó: já não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Nós só estamos aqui porque nós cremos. Por meio dessa fé, nós recebemos, temos acesso. Por meio dessa fé, o Espírito Santo vem e ele começa a trabalhar. Ele habita em nós, porque essa é a garantia da eternidade.
E Ele começa a trabalhar em nós, a ponto de a gente começar a entender que os nossos prazeres estão sendo trocados. É muito simples, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu, quando não estava na presença de Deus, as minhas vontades, os meus prazeres eram outros. Se eu falar aqui, vai ser uma vergonha total. Eu prefiro não dizer, mas terríveis. Quando Jesus entrou na minha vida, eu só queria uma coisa, eu só queria agradar a Ele. Esse é o papel do Espírito Santo na vida do crente, te levar a fazer a vontade de Deus, vai te levar a te conduzir à leitura da palavra, vai te confirmar e te convencer que esta palavra é a vontade dEle, e a partir daí você vai entender, caramba, agora eu tenho acesso a todas as coisas, e é isso. Paralelamente, Deus sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que a gente gosta. Ele sabe, eu sempre falo isso, quem gosta de surfar, Ele vai te dar essa grande oportunidade. Tem tantas coisas aqui que a gente poderia falar. Deus sabe, não obstante, Ele vai atender muitas coisas que sabe que a gente precisa. E o meu foco vai um pouquinho além dessas coisas, ainda que precisamos dela. Vai na mais sublime, a vontade de Deus. Agradar a Deus. Quando eu e você entendemos que a gente vai causar esse prazer, essa satisfação plena nele, você vai estar saciado no seu prazer. Você vai não mais estar enjoado. Você vai ter paz. Você vai ter alegria. Essa alegria ninguém vai tirar mais de você. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele enviou Jesus para nos dar a vida, uma vida em abundância com Ele, nos preparou a sua palavra, para que a gente pudesse ter acesso a tudo isso, ter conhecimento de tudo isso, em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo que eu estava pensando aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó, esse versículo nos ensina, Paulo escrevendo uma carta aos Filipenses, ele ensina, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade, ou com a boa vontade dele. A partir de então, o Espírito Santo começa a operar em mim, tanto o desejo, olha que legal, o querer, como o realizar, ou seja, os meus desejos e as minhas atitudes agora, elas são operacionalizadas pelo Espírito Santo de Deus na minha vida, que, olha, me ensina, me coloca, me adequa à sua palavra. Está aí a mensagem de hoje, você que está aí do outro lado, não perca essa grande oportunidade de deleitar-se no Senhor. Sendo assim, os desejos do seu coração vão ser atendidos, mas eu quero lembrar que há uma condição, como Jesus falou, se as palavras dele estiverem em você, você permanece em Cristo, se você vive isso, você pode ter certeza que tudo que você desejar a partir de então, vai acontecer. Para quê? Para que o nome dele seja exaltado, glorificado na sua vida, que ele veja a sua alegria e tenha também uma plena satisfação em ver que você está tendo prazer nele e não mais nesse sistema caído. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te convidar aí do outro lado, se você ainda não conhece esse Deus maravilhoso chamado Cristo Jesus, que um dia veio, habitou entre nós, só para revelar ainda mais a vontade de Deus. Se você ainda não tem, eu quero ministrar aí no seu coração. Quero orar por você, vou fazer uma oração rápida. Pai, em nome de Jesus, tem alguém nesse momento precisando de vida? Oh Deus, precisando de cura, Senhor, libertação, Senhor, salvação, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, vai lá, toca,
em nome de Jesus, Senhor, se o coração dele estiver aberto, o Senhor vai entrar, vai fazer uma grande obra ali, o Senhor vai dar um novo coração, o Senhor vai colocar o seu Espírito Santo e haverá abundância de alegria nesse ser, em nome de Jesus. Opera, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, aleluia, amém, amém e amém. Glória a Deus, igreja do Senhor, saiba disso. Assim como estando Jesus na casa de Marta e Maria, eu não quero aqui menosprezar Marta, mas eu quero dizer que Maria é um exemplo, da escolha perfeita. Ela gastou mais tempo ali aos pés de Jesus, aprendendo ali com o ensino de Cristo, do que ocupada com tantas outras coisas. Sabemos que as necessidades são constantes, a gente precisa sim, mas quando o quesito é gastar tempo com Deus, passar tempo com Deus, aleluia, eu diria para você, é a primeira coisa que você deve fazer na sua vida enquanto você está nesta terra, em nome de Jesus, igreja do Senhor. Nós só existimos para o louvor e glória de Deus, igreja do Senhor Jesus. Nós fomos criados, Efésios capítulo 1 nos ensina sobre isso, revela. Nós fomos criados, não está aí na sua tela, mas eu quero ler rapidamente para você e a gente termina essa mensagem em nome de Jesus. Efésios 1, do capítulo 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 6. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deu-nos gratuitamente em Jesus. Igreja, saiba disso. Gerar prazer em Deus é o segredo da plena satisfação. Porque é dando que se recebe, né? Então aprende isso, ó. Ele é o princípio. Se você gera prazer em Deus, com certeza esse prazer vai ser gerado em você da mesma forma. Deus te abençoe muitíssimo, que você possa ter tirado ou tirar um bom proveito dessa mensagem, que alguns ensinamentos bem básicos aqui possam permear a sua vida e você entender que o segredo está nisso. Jesus em você, palavra em você, os desejos do teu coração vão estar alinhados com o dele. Consequentemente, serão atendidos, para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Que Deus te abençoe e eu quero orar. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos que passamos. Eu quero te pedir pela nossa igreja, o Biuam Brasil, e também pelos demais irmãos que estão nos ouvindo. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, derrame muito mais, Senhor, do teu poder sobre essa igreja da quase chamada igreja da última hora. Oh, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa entender, Senhor, que não há nada melhor, nada que se compare, Senhor. Oh, Senhor, a oportunidade, Senhor, de estarmos gerando prazer a Ti, fazer a Tua vontade, você cumprindo o papel da igreja de Cristo Jesus. Opera em cada coração, em cada sentimento. Senhor, sabemos que muitos em vários lugares já estão enlutados. Oh, Espírito Santo, sabemos também que nada ocorre sem a Tua permissão para o cumprimento da Sua vontade. Em nome de Jesus, queremos orar pela igreja enlutada em toda a terra. Quero te pedir, Senhor, por cada família, Espírito Santo, console o seu povo. No nome do Senhor Jesus, Senhor, especificamente aqui na nossa igreja, Senhor, dê-nos cada vez mais, Senhor, a ousadia, Senhor, na Tua palavra, a ousadia, o livre acesso que temos em Ti
Cristo Jesus. Pai, usa a gente para cumprir os teus propósitos, Senhor. Agora levante aqueles nossos irmãos que porventura estão vivendo momentos de dúvidas, de fraquezas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, encha o coração deles agora com muito mais, Senhor, da tua graça, do teu amor, do teu poder. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória. Em nome de Jesus, muito obrigado por mais esse culto tremendo que nós estamos nesse momento, Senhor, fazendo a Ti, para a glória do Teu nome e para a alegria da Tua igreja. No nome do Senhor Jesus, muito obrigado, nós te agradecemos e te louvamos. Amém, amém, amém. Linda igreja, que a graça e a paz venha guardar o coração e os sentimentos de todos vocês em Cristo Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz.